Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que estão assistindo este vídeo. Eu quero comentar aqui em alguns minutos a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do dia 10 de maio de 2020, a lição 6, que traz como título A Condição dos Gentios sem Deus. A leitura diária deste sábado, né? Nós estamos aí na proposta que desceu ao nosso coração de domingo para segunda, de comentarmos a leitura diária durante a semana, começando de segunda-feira, e hoje, sábado, queremos dar continuidade. Fiz um vídeo na sexta à meia-noite, né? De sexta para sábado, mas infelizmente a memória do meu celular já tinha se esgotado e acabou perdendo o vídeo, não consegui lançar ele no YouTube. Por isso eu estou aqui na casa da minha mãe, na cidade de Imbituba, mas para não deixar em branco, o sábado eu quero comentar o versículo que está sugerido pela lição, né? Que é no Evangelho de Jesus Cristo, que escrevera João, no capítulo 17, verso 3 ao 7. Na lição está dizendo assim: Deus altera a situação do gentio segundo os seus desígnios eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta lição, ela está tratando especificamente da nossa condição, né? Nós que somos gentios, nós que não somos descendentes naturais de Abraão, né? A nossa herança genética, ela é adâmica, todavia ela não é abrâmica, né? Abraão foi escolhido, separado, assim como seus descendentes, para ser uma grande nação, a nação de Israel, que nós conhecemos, que ao longo da história muitas bênçãos Deus proporcionou a eles, muitos altos e baixos, é verdade, ficaram 70 anos na Babilônia, no cativeiro, por desobediência, né? Foram subjugados pelos gentios da época, né? Mas a promessa de Deus, ela é irrevogável, porque Deus é fiel, né? Nós é que falhamos, nós é que muitas vezes deixamos a desejar e atrasamos as bênçãos de Deus para a nossa vida. E na história de Israel não é diferente. Israel está perdendo de viver a plenitude do Evangelho porque não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o enviado de Deus, como o unigênito do Pai. E aprove a Deus, através dessa decisão, dessa escolha de não crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. Nós fomos alcançados por sua graça, nós os gentios que demos crédito à mensagem que tem sido anunciada desde então. Há quase 2000 anos Jesus morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, como está escrito nas Sagradas Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Sagradas Escrituras, foi visto por mais de 500 pessoas por um espaço de 40 dias, segundo está nas Escrituras Sagradas. Ou seja, nós temos evidências e testemunhas, né, da crucificação, da ressurreição de Cristo. E nós temos também a evidência do Espírito Santo manifestado em nossas vidas que recebemos a Jesus Cristo. Por isso a nossa esperança não desfalece, a nossa confiança em Deus ela é total, porque Deus é Deus fiel, Deus cumpre com a sua promessa. E de Gênesis a Apocalipse nós fomos estudarmos a palavra do Senhor,
nós vamos vendo Deus anunciando a sua salvação desde o momento em que Adão transgrediu a lei do Senhor de não tocar, não comer o fruto, né, que Deus havia dito a ele proibido, mas ali mesmo Deus fez uma promessa que da semente da mulher, né, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente nós sabemos que é o diabo, o adversário, Satanás, o inimigo da nossa alma, que veio para roubar, matar e destruir. E de lá para cá nós vemos Deus separando, né, homens específicos. Enoque, né, temos na Bíblia registrado que andou com Deus e Deus tomou para si, não passou pela morte. Temos Noé, né, Deus também fez uma aliança com Noé e também salvou a sua família, né, do dilúvio através da arca, que Noé pela fé também creu que Deus iria mandar dilúvio, ainda que não havia chovido na terra, né, como nós conhecemos a chuva nos dias atuais, não havia acontecido isso, mas Noé construiu a arca e salvou a sua família. De lá para cá, Deus separa então, através da geração de Noé, da descendência de Sem, Abraão. Abraão também tem um encontro, né? E é conhecido na Bíblia como o pai da fé, porque ele saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia, né? Mas creu que Deus daria a ele e a sua descendência, mesmo não tendo alcançado a promessa, mas ele não desfaleceu, permaneceu pregando esta promessa a Isaac, Isaac passando a Jacó, Jacó passando aos seus filhos, as 12 tribos de Israel. E assim consequentemente até a vinda de Messias, aonde infelizmente os descendentes de Abraão, os judeus, né, não creram que Jesus era o enviado de Deus Pai. Mas aprove a Deus, né, usar essa recusa, essa rejeição para dar-nos a oportunidade aos gentios que estavam separados, né, de Deus até então, por conta da aliança que Deus tinha com Abraão e seus descendentes. Deus queria, na verdade, que a descendência de Abraão fizesse o trabalho que a igreja está fazendo, mas Deus sabia da sua obstinação, Deus sabia da sua rebeldia, Deus conhecia, né, porque Deus é onisciente, conhece o nosso pensamento, conhece o nosso coração, Deus é presciente, Ele conhece o amanhã. Então Deus permite todas as coisas, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos, diante dos seus olhos, e Ele está no controle, Ele é soberano. Por isso nós cremos que Deus tem um projeto perfeito, infalível, um projeto que não vai ser frustrado em nenhum momento. Aí nós podemos então indagar, então Deus predestinou, né, as pessoas que não receberam a Jesus Cristo para essa situação. Não, Deus não predestinou nada, Deus só agiu mediante a nossa escolha. A nossa escolha é que nos vai levar aos lugares aonde as nossas escolhas, como consequência, nos levam. Então, quem recebe a Jesus Cristo vai levar uma eternidade com Deus. Quem não recebe Jesus Cristo vai ser levado ao juízo e uma condenação, aonde vai passar uma eternidade sem Deus, certo? Não há predestinação para a condenação. A condenação, ela estava sobre toda a raça humana. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 e verso 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no capítulo 6 também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus está predestinando para a salvação. A condenação é um fato que já aconteceu lá no Éden, quando o homem transgrediu
ele já caiu em condenação. A raça humana já estava em condenação. Mas Deus proveu um Salvador, o Cordeiro, que é o seu próprio Filho, enviando o seu Filho para que aqueles que pela fé em Jesus Cristo recebam o livramento da condenação. E é isso que eu quero que você entenda e compreenda. Deus está predestinando um povo, sim, zeloso e de boas obras, para a salvação. Está predestinando, mediante o quê? Mediante a escolha, mediante a fé, mediante a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Se nós cremos que Jesus enviou seu Filho, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo, não o mundo, o sistema, mas as pessoas, o ser humano, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui chegando no capítulo 17 do Evangelho que escrevera João, no capítulo 17, Jesus faz uma oração sacerdotal, conhecida de nós todos que somos amantes da palavra de Deus. E Jesus, então, ele faz essa oração rogando pelos discípulos que ali estavam, que tinham recebido a palavra da verdade, creram, e pedindo então, Deus rogando por eles, para que eles sejam libertos do mal, livres do mal. Ou seja, Jesus não pede que tirem eles do mundo naquele momento, porque havia uma obra a ser realizada ainda, e agora pela igreja, Jesus executou a sua obra, a sua parte, o que a parte de Jesus ele fez, realizou. Mas agora ele tinha uma comissão dada aos discípulos, e eles precisavam dar sequência no trabalho de 3 anos e meio que Jesus havia iniciado aqui nessa terra. E agora então Jesus roga por eles, para que aonde eles estejam, ele também esteja. Ou seja, quando Jesus está no nosso meio, né, quando estamos reunidos, quando estamos congregados para tratar da obra do Senhor, ele está no nosso meio, né? A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então Jesus está presente todas as vezes que nós estamos reunidos, certo? Mas não só isso, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias. Ele é a representação da terceira trindade, Deus Espírito Santo. Então, a partir do momento em que Deus, né, cumpriu a promessa de enviar o Salvador veio, realizou a obra e agora fez a promessa de enviar o Consolador, o ajudador, aquele que nos ajuda a perseverar na fé que uma vez nos foi dada. Então, nessa oração sacerdotal, Jesus faz essa oração e ele, sabendo que muitas pessoas iriam crer, ainda que maior será o número dos que não vão crer, mas milhares de pessoas iriam crer. Então ele faz a oração não só pelos discípulos que ali estavam, não só pelaquela congregação, né, que já havia naquela época, no início da igreja, né, os 120 que foram tomados lá no Pentecoste. Mais de 500 viram, né? Mais de 500 viram Jesus no espaço de 40 dias. Mas, infelizmente, desses 500, 120 perseveraram. 380, por algum motivo que nós desconhecemos, não estavam presentes no cenáculo naquele dia. Mas 120 receberam o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, a autoridade, o Consolador, aquele que capacita todos nós mediante a nossa rendição. E ali então começa a igreja, né, a pregar o Evangelho, e Jesus então intercede. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que é Deus, né, que altera a situação dos gentios, porque nós não tínhamos esperança até aquele presente momento. Os gentios não conheciam o Deus, Criador dos céus e da terra. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, eles acreditavam, eles eram religiosos, porém adoravam deuses artificiais, deus de
pedra, Deus de bronze, Deus de pau, né? Eles adoravam espíritos manifestando-se e enganando a grande massa do povo nessa terra. Mas aprove a Deus, né, através da rejeição de Israel, esta porta, né, nos foi aberta. O sacrifício vicário foi pela humanidade. E agora então, aqueles que recebem Jesus Cristo têm o direito de se tornarem filho de Deus. Não filho de Deus com a promessa de descendência, mas filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos adotados. Nós éramos zambujeiro bravos e agora fomos enxertados na oliveira. A oliveira é Israel. A promessa para Israel, ela ainda está de pé. E quando Jesus vir buscar a igreja, né, ele vai vir em duas fases distintas, vai vir uma vez em duas fases. Na primeira fase, ele vai vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, ainda que muitos não creem no arrebatamento, mas nós, assembleanos pentecostais, pregamos o arrebatamento com convicção, porque acreditamos que Jesus vai buscar a sua igreja. Nós somos a igreja. Sim, precisamos estar preparados para estar com Ele. E aí nós vamos o nosso tempo aqui, né, determinado por Deus. Alguns já morreram em Cristo e vão ressuscitar no arrebatamento. Mas aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar somente no juízo. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatamento, transformando seus corpos, estarão com Ele, se encontrarão nas nuvens. Passaremos pela boda do Cordeiro, pelo tribunal de Cristo, para que as nossas obras sejam provadas, e assim estaremos, depois do período de 7 anos, retornando com Jesus Cristo, para então salvar a Israel. Nós sabemos que isso é um assunto para uma outra oportunidade, por isso nós queremos ficar por aqui e só acrescentar mais uma vez que Deus predestinou para a salvação a todos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nessa leitura diária do sábado, no dia de hoje, no dia 9/5/2020, Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Antes da fundação do mundo, tudo isso já era projeto de Deus. Deus já sabia que Adão ia pecar, Deus já sabia que o povo de Israel ia rejeitar o seu filho, Deus já sabia de todas as coisas. Por isso que o plano de Deus é perfeito, porque Ele tem controle do começo, do meio e do fim. Então, as palavras do Senhor vão se cumprir. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Meu nome é Ezequiel Ávila, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Joinville, superintendente da Escola Bíblica Dominical no Jardim Kelly, setor 40, sob a supervisão local do Pastor de Cristo, sobre a supervisão setorial do pastor Roberto Gomes, no Jardim Sofia. Nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, é o pastor presidente na cidade de Joinville. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e as mães que tenham um dia abençoado no dia de amanhã, um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.